Detroit Pistons 112-105 para cima do Boston Celtics, ou seja, vitória de Detroit. Mais uma vitória, uma baita campanha, tá fazendo uma baita temporada, não à toa é líder de conferência. E vale destacar o elenco profundo. Esse foi o principal motivo para essa vitória de Detroit, que eu vou comentar sobre ela aqui nesse vídeo. Vamos começar olhando pelo Boston primeiro, porque era o mandante. O jogo foi no TD Garden e, mesmo assim, o Detroit foi lá e venceu. Um jogo que por boa parte foi equilibrado, mas chegou nesse momento mais decisivo e Detroit soube lidar melhor com essas situações. O Cade Cunningham tá jogando uma barbaridade, colocou a bola debaixo do braço e resolveu. Então, olhando para o lado do Boston, primeiro, o principal pontuador foi o Jaylen Brown, com 34 pontos, além de 8 rebotes e 7 assistências. Fez uma partidaça, mas quem eu vou destacar mesmo é o Derrick White. Ele fez 31 pontos, além de 6 rebotes, só que aí é que tá a diferença. Uma diferença só de 3 pontos entre eles, né? Só que o Jaylen Brown teve 13 de 25 nos arremessos, não é ruim. Só que o Derrick White teve 10 de 18, que é um aproveitamento ainda melhor. E foi decisivo. Nos momentos tensos da partida, onde Detroit estava abrindo uma margem considerável, o Derrick White colocava a bola debaixo do braço e matava a bola tripla. Tanto é que, ó, deixa eu ver quantas bolas triplas ele matou. 5 bolas triplas. Derrick White matou 5 bolas triplas. Jogou demais, cara. Só que nem isso foi o suficiente para o Boston. Eu já vou destacar a pontuação total dos titulares. A pontuação titular total do Boston Celtics foi 91 pontos. Do lado do Detroit, 65 pontos. Se a gente olhasse só para os bancários, o Boston teria vencido por 26 pontos de margem, olhando só para os titulares. Só que a diferença foi os bancários. Daqui a pouco eu vou destacar isso. E os bancários do Detroit fizeram mais do que o triplo do que os bancários do Boston Celtics. O elenco mais profundo do Detroit foi fundamental para essa vitória. E também, isso que eu vou destacar agora, o Peyton Pritchard fez apenas 12 pontos, cara. 12 pontos, 5 de 14 nos arremessos. Eu gosto bastante do Pritchard, só que ele vem fazendo uma temporada abaixo em relação a temporadas passadas, no que eu esperava dele, pelo menos. Porque sem o Tatum, o Pritchard virou titular desse time do Boston Celtics. E logo depois do Jaylen Brown e do Derrick White, é ele o protagonista. Só que o Pritchard ainda oscila muito, então tem jogo que ele vai lá e mete 40 pontos, tem jogo que ele vai lá e faz 12 pontos. Ele ainda é muito irregular, por mais que seja muito bom. Uma diferença dele em relação a temporadas passadas é a pressão, porque agora ele é titular e protagonista nesse time do Boston Celtics. Anteriormente ele era um reserva importante. É muito diferente. E o Pritchard não vem conseguindo atingir esse nível de regularidade que o Celtics precisa. Fechando a formação inicial, Jordan Walsh, 8 pontos além de 6 rebotes. E o Nemi Esqueta, 6 pontos além de 7 rebotes. Dos bancários, Hugo Gonzalez fez 5 pontos além de 5 rebotes. Alfred Simmons fez 9 pontinhos. E é isso. Acabou. 14 pontos e é isso. Isso tudo que os bancários do Celtics fizeram. E olha que o Sherman, é difícil falar o nome desse cara, jogou 14 minutos e ficou zerado. O Josh Minott jogou 13 minutos e ficou zerado. E o Sam Hauser também jogou 4 minutos e ficou zerado. Então, o banco pesou muito, né? O banco do Celtics não foi bem. E aí, indo pro lado do Detroit, o principal pontuador, Cade Cunningham, novidade, né? 32 pontos além de 10 assistências. Pode mudar todo mundo em volta do Cunningham, mas ele é o dono desse time. Eu acho que eu tenho a sensação de que podia colocar qualquer outra formação inicial do lado do Cunningham, que o Detroit ia fazer essa mesma temporada da mesma forma. Porque é o Cunningham que comanda esse time, o Cunningham que potencializa todo mundo. Hoje ele é um dos melhores armadores da liga, sem dúvidas. Depois dele, Tobias Harris, 13 pontos. Sim, esse foi o segundo maior pontuador dessa formação inicial do Detroit, 13 pontos. É o que eu falei, é o elenco profundo. Eu vou destacar os bancários, muitos bancários pontuaram, cara. Só o Jenkins, que jogou só 3 minutos, que não pontuou. O restante todo dos bancários que entraram, 5 jogadores pontuaram. Eu falei que o Boston fez 14 pontos com os bancários, o Detroit fez 47 com os bancários. É muito diferente, cara. Os bancários do Detroit foi o que fez o Detroit vencer o jogo. Mas enfim, o Tobias, 13 pontos além de 7 rebotes. O Duncan Robinson, 7 pontos. Ele não fez um bom jogo. Principalmente defensivamente, não foi bem. O Jaylen Brown fez o que quis pra cima dele.
O Alçar Thompson também não achei que fez um bom jogo. Fez 7 pontos além de 6 rebotes. E o Jalen Duran fez 6 pontos e só 3 rebotes também. Não fez lá grandes coisas. E aí dos bancários vem muita gente. Então o Caris LeVert, 13 pontos. Ele que temporadas atrás estava... Temporada passada, aliás. Começou muito bem no Cleveland Cavaliers, sendo um sexto homem fundamental vindo do banco. Só que aí teve a troca dele pelo DeAndre Hunter, né? O Cleveland trouxe o DeAndre Hunter e mandou o Caris LeVert, além do Niang. O Niang tá aqui no Detroit também, se eu não me engano. Enfim, é que o Niang tá machucado, não jogou nenhum jogo na temporada. Eu não me lembro se ele tá no Detroit, mas ele não tá jogando. Enfim. E o LeVert foi pro Atlanta Hawks, já foi agora trocado também. Tá nesse time do Detroit. E na temporada passada era o Schroeder, o reserva, né? E agora é o LeVert, né? O Schroeder foi pro Sacramento Kings. Enfim, mas o LeVert veio muito bem do banco. 19 minutos e 13 pontos é muito bom. O Ivey, 10 pontos também. Temporadas passadas. Tanto é que quando o Boston Celtics foi campeão na temporada retrasada, né? O Ivey era um dos principais jogadores desse time do Detroit. E naquela época era um Boston Celtics melhor time da NBA. O Detroit talvez o pior, tomando pancada atrás de pancada. Hoje se inverteu e o Detroit... Não que o Boston seja uma porcaria que nem era aquele Detroit, com todo respeito. Mas é um Detroit que hoje é melhor que o Boston Celtics. Um time que é mais pronto. Defensivamente, o Detroit é muito forte. É um time que todo mundo está muito ligado, teve muitos roubos de bola ao longo da partida e transformou isso em pontos, né? Enfim, o Ivey fez 10 pontinhos. O Ron Roland fez 9 pontos além de 5 rebotes também. O Javonte Green, ex-Pelicans, fez 8 pontos. A Isaiah Stewart, 7 pontos além de 7 rebotes. E aí só o Jenkins, que nem eu tinha falado, que ficou zerado, mas é porque ele jogou 3 minutos, né? E ele é armador, né? E aí já tem o Cunha na formação inicial. E o Ivey e o LeVert, querendo ou não, são também caras de criação. O Jenkins jogou menos. Mas enfim, é um banco do Detroit que é muito forte, cara. Muito forte. E esse banco foi fundamental para essa vitória de Detroit. Do lado do Boston, eu falei, o Jaylen Brown e o Derrick White fizeram uma grande atuação. Só que o restante do time não acompanhou. Tanto é que, olha isso, cara. A formação inicial inteira do Detroit, a formação dos caras que começaram em quadra, fez 65 pontos. Somados, Jaylen Brown e Derrick White, 65 pontos. Curioso, né? Porque somados Derrick White e Jaylen Brown fizeram a mesma pontuação que a formação inicial inteira do Detroit, contando com o Cunha. A diferença é claramente os bancários, cara. E o Pritchard de abaixo. Foi esses os motivos principais pro Detroit vencer e pro Boston perder. Mas curioso, dois caras fizeram o que a formação inteira do Detroit fez, contando com seu principal jogador que meteu 30 pontos. Foi o Cunha. Curioso, né? Isso daí mostra o poder do elenco. O elenco do Detroit é muito mais profundo, tem muito mais opções. Os bancários fizeram mais do que o triplo do que o Boston Celtics. Deu nisso. Vitória do Detroit Pistons. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.